Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui mais um evento do projeto de extensão Silave. Hoje temos uma agenda muito interessante com a palestra do professor Álvaro Pinheiro, que já está aqui no nosso Laboratório de Políticas Públicas e Experiência do Usuário. Após a apresentação do professor Álvaro, nós vamos abrir um tempo para o debate, então todos fiquem à vontade para realizar perguntas. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube. As inscrições foram realizadas pelo Simpla, e quem tiver a necessidade de receber certificado, fica atento que vai receber durante o percurso do evento o link para poder registrar sua presença. Esse é o nosso 7º evento. Então, esse evento ele tem o propósito de inserir todos no tema de como a IA pode apoiar um melhor processo de tomada de decisão no âmbito da administração pública, quais são as iniciativas que têm sido feitas no âmbito daqui do Estado de Pernambuco, e uma visão do professor Álvaro Pinheiro sobre esse assunto, que vai proporcionar para a gente uma discussão temática, que possa produzir aqui insights e potencializar o nosso conhecimento sobre o assunto, fortalecendo a estratégia para o desenvolvimento também do sistema especialista e desdobramentos, eventualmente, desse sistema especialista em benefício dos melhores interesses da segurança pública no Estado de Pernambuco. Então sem mais delongas, o professor Álvaro está mandando aqui a apresentação. Aí eu vou abrir aqui ela para a gente poder iniciar, vou fazer a apresentação dele. O professor Álvaro é coordenador de sistemas de automação digital da Coordenadoria de Sistemas de Informação da Procuradoria-Geral do Estado. É doutor em Engenharia da Computação pela Universidade de Pernambuco. Somos colegas lá, na realidade não somos mais, porque ele terminou e ainda estou fazendo doutorado. Somos colegas docentes. Pós-doutorando em Direito, na realidade, recém-depositado o artigo, né, e a documentação final. O relatório final de pesquisa do pós-doutorado já aceito, então tem pós-doutorado em Direito, com foco em inteligência computacional, inteligência artificial, é mestre, especialista e bacharel em computação, membro da Câmara do Governo Digital do Estado de Pernambuco e analista de gestão de tecnologia da informação e comunicação do Estado na Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação, a GTIC. E também é nosso amigo, sempre um conselheiro e um entusiasta importante em temas de inteligência artificial, que, de certa forma, eu entrei no doutoramento nessa área, a partir das provocações dos nossos diálogos. Estava muito ansioso por poder tê-lo aqui no nosso projeto, para poder mostrar aquilo que também as suas provocações já geraram, né? Também somos fruto, esse projeto de extensão é fruto também, de certa forma, do trabalho do professor Álvaro, do professor Fernando Buarque, que foi o pioneiro no projeto do Giga, que é o que eu falei no início, que esse projeto de extensão é um spin-off de lá. Em outra medida também, a participação, a sempre generosidade em transmitir conhecimento do professor Álvaro. Então, estou abrindo aqui agora a apresentação dele para poder compartilhar com vocês. E ele vai entrar aqui no backstage em instantes. Só um momento, pessoal. Olá, pessoal. Voltando aqui. Estamos agora... Tem que fechar esse microfone aí. Pronto. Tivemos um probleminha técnico aqui na disponibilização da câmera. E a gente queria poder ver o professor Álvaro. Então, por isso que a gente deu essa interrupção. Mas estamos voltando agora. Professor Álvaro, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Fique à vontade agora. Você tem 50 minutos para fazer sua exposição e depois a gente inicia a discussão. Você habilita o seu microfone aí do seu lado e eu vou ficar aqui no backstage e vou interagindo à medida que for necessário. Pessoal, pode mandar pergunta que eu vou aqui fazendo a triagem para passar para o professor. Bom dia. Primeiramente, agradecer esse convite do professor Rodrigo Amaro, e, além de ser fomos colegas, né, no doutorado, tivemos a oportunidade de estarmos juntos, mas somos amigos
e servidores públicos, né, nessa jornada, nessa grande missão, né, de servir ao cidadão, nesse foco de trazer a tecnologia para tornar o trabalho do governo mais eficiente, mais eficaz. E o professor me fez esse convite, né, para falar sobre esses tipos de projetos de inteligência artificial na administração pública, o qual eu aceitei com muito entusiasmo, né, porque esse é o trabalho que eu venho fazendo nesses últimos anos. E eu trouxe aqui para contribuição algumas das experiências, né, exitosas que a gente vem tendo na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, para mostrar os projetos que a gente pode evoluir, mas, obviamente, fazendo uma contextualização. Meu viés de professor impede de não fazer essa contextualização do que é inteligência artificial, né, até para, vamos dizer assim, desmistificar um pouco, que todo mundo olha a inteligência artificial com aquela imagem hollywoodiana, né? E não é só mais uma grande ferramenta, uma ferramenta muito poderosa e que cada vez está trazendo, contribuindo mais para tornar todas essas atividades complexas possíveis de serem solucionadas. Então, IA é isso. Vamos, assim, quando a gente fala aprendizado de máquina, machine learning, porque inteligência artificial é algo muito mais abrangente. Então, me apresentando, então, vou pular aqui, seguindo o slide, vou pular a apresentação, o professor Rodrigo já fez a minha apresentação. Esse PDF eu vou disponibilizar, deixar já está em posse de professor Rodrigo, para ele disponibilizar a todos que desejarem, né? E eu vou deixar quem quiser já apontar o QR Code, né? Aí vocês têm acesso a todo o meu material, né? Eu tenho um canal no YouTube que toda semana eu saio disponibilizando matérias sobre ciência de dados e afins, e aí quem quiser depois, esse material vai estar disponível, ou vocês apontem para o QR Code e já acessam. Bom, mas já iniciando a palestra em si, né, é importante entender que inteligência artificial é uma tecnologia transformadora. Da mesma forma que motor a combustão foi uma tecnologia transformadora, que os computadores, a internet, o celular, a gente não vive mais sem celular, eu costumo até dizer que celular é uma parte, uma extensão do corpo, porque se a gente esquece o celular, a gente volta, se a gente tiver o quanto for necessário da distância, a gente vai voltar para buscar aquele recurso, né? Porque sem ele você não consegue mais fazer as suas atividades pessoais e profissionais. E hoje, a inteligência artificial, mas quando eu digo hoje, é importante entender que a inteligência artificial é algo que vem sendo pesquisado já de muito tempo, né? A gente pode dizer que a pesquisa seminal veio com o neurocientista Macaulay e o matemático Pitts, que construíram o neurônio de Macaulay-Pitts e publicaram o seu artigo em 1943. A partir daí, essa pesquisa ela começou a ser evoluída com uma série de nomes, não tem nem como enumerar os nomes, né? Falando de Franklin Rosenblatt, falando de John McCarthy, e aí vai uma série de outros pesquisadores que foram evoluindo aquele conceito inicial de um neurônio artificial baseado no neurônio biológico, e é onde chegamos hoje nessas redes generativas que tanto contribuem e assustam ao mesmo tempo, né? E aí eu trago como referência, né? Porque no mundo acadêmico a gente não pode deixar de referenciar. Aqui tem a minha tese de doutorado, que foi muito focada. Ela foi uma pesquisa prática, mas muito focada no setor, no serviço público, no setor público, que buscou contextualizar, criando uma ferramenta que buscasse a aplicação da inteligência artificial e da inteligência computacional, existe uma diferença entre esses dois, para o uso dentro do setor público, e nessa pesquisa acabou se evidenciando a questão das ferramentas black box, porque quando a gente fala de uma rede neural artificial, você tem todo um nível de complexidade que ela é delicada para ser utilizada dentro do setor público, justamente por conta da transparência. Você vai auditar algo, você precisa entender aquilo que você fez para poder
dá o retorno. Então, imagine você ter dentro de um setor público, um serviço público, uma tomada de decisão onde um auditor pergunte, mas por que vocês tomaram essa decisão? A resposta não pode ser, porque a IA nos disse. Então, ele vai ter que dizer quais foram os parâmetros. Aí você pode até definir como foi configurado essa rede neural. Mas se ele perguntar como é que essa rede neural, com essa configuração, ela chegou nesse resultado, até mesmo os engenheiros de software da Big Tech, que desenvolveu aquele modelo computacional, ele vai ter dificuldade de dizer como é que se chega naquele resultado devido à complexidade do modelo e o volume de dados e de computações que existem dentro dessas redes neurais artificiais. Então, essa questão da transparência é um ponto delicado no uso da inteligência artificial e a gente pode até evoluir isso, falando de outros modelos alternativos que podem ser feitos uma reengenharia. Mas o que eu costumo dizer é que é inevitável o uso das redes neurais, principalmente quando você fala de redes generativas. Quando você fala, por exemplo, de GPT ou todos esses outros modelos, né, que são baseados no Transformer, que é a arquitetura que fundamentou essa grande mudança aí das redes neurais artificiais autorregressivas. Também trago aí o artigo, né, que fala sobre essa pesquisa, né, que foi o artigo publicado no I3E, e um relatório que foi publicado em janeiro desse ano pelo Fórum Econômico Mundial, pelo FMI, Fundo Monetário Internacional. E eu trago esse artigo porque ele coloca que 40% das profissões no mundo serão deslocadas, que é o próximo gráfico que vocês podem visualizar, serão deslocadas por conta da inteligência artificial. Quer dizer, 40% de profissões no mundo é muito impactante. Mas aí sempre, quando eu falo desse relatório, esse relatório está com um link aí, que vocês podem depois se debruçar em todos os gráficos e todas as informações relatadas pelo estudo realizado pelo FMI. Eu costumo dizer que, resumindo esse relatório, não serão empregos perdidos, ou 40% de pessoas, de profissões, né, impactadas, onde elas terão a perda da empregabilidade. Eu costumo dizer que os profissionais que não fizerem uso da inteligência artificial, esses serão deslocados ou substituídos por aqueles profissionais que fizerem uso dessa tecnologia. E isso vem sendo cada vez mais evidenciado em todas as matérias, em todas as publicações, na mídia, em que essas ferramentas elas estão trazendo um impacto positivo em termos de eficiência e em termos de eficácia. Então, assim, é inevitável, não tem como não seguir essa trilha, né? Eu costumo dizer que seja amigo da inteligência artificial, né? Porque você tende a ganhar mais eficiência e eficácia e atingir a efetividade do seu trabalho. Mas o que é essa inteligência artificial, né? Então, vamos avançar um pouco para a gente entender. Então, no próximo slide, o que né? O que leva a inteligência artificial, né, ser necessária dentro do setor público. Né? Porque como inteligência artificial, e aí vale salientar, inteligência artificial é um termo muito abrangente. Né? Eu trouxe até um gráfico aqui que vou apresentar mais na frente, contextualizando o que é IA. Né? IA, você pode ter, segundo Russell e Norvig, que são os papas, né, da inteligência artificial, eles têm um livro que é sobre inteligência artificial, que é a Bíblia dessa área, e fundamenta o conhecimento de muitos dos pesquisadores, mas eles colocam que inteligência artificial é composta por várias disciplinas, por exemplo, filosofia, por exemplo, neurociência, matemática e também engenharia da computação. Mas, veja, não é algo pertencente à computação.
Então, inteligência artificial é algo muito mais abrangente, de domínio muito maior. E quando a gente fala de inteligência artificial em termos de subcampos, ele tem vários subcampos, como robótica, como visão computacional, tomada de decisões, aprendizado de máquina. Então, esses subcampos, né, se nós olharmos dentro do setor público, o que é muito utilizado devido à sua aplicabilidade é o machine learning, no seu subconjunto que nós chamamos de deep learning, que é o aprendizado de máquina, quer dizer, conseguir descobrir, né, fazer descobertas com essa montanha de dados que o setor público possui. E essas descobertas trazendo insights, né, que muitas vezes você não conseguiria ter se não fizesse uso desses modelos computacionais. E isso permite que você faça esses trabalhos dentro das organizações de uma forma mais eficiente, né, diminuindo aí o tempo que você gasta para a execução de tarefas, muitas vezes tarefas repetitivas, melhorando a tomada de decisão, dando suporte. Eu costumo dizer que não é que a IA vai tomar a decisão, mas a IA vai dar o suporte para a tomada de decisão, dando esses insights, né, valiosos, que muitas vezes humanamente é impossível quando você trabalha com um volume de dados gigantescos, né? Agora, existem as limitações. Quais são as limitações de se usar a inteligência artificial? Uma delas é o que eu falei logo no início, né? A questão da transparência. Esses modelos, eles são modelos complexos, né? São modelos muito sofisticados, que mesmo para os especialistas que constroem os modelos, para que eles possam, então, fazer o que a gente chama de reengenharia, fazer o caminho inverso para poder dizer, ó, esse resultado se chegou com base nesse caminho. É complicado, porque quando a gente fala de uma rede neural artificial, ela é inspirada nas sinapses do nosso cérebro, quer dizer, é um modelo computacional, um modelo matemático que usa ponderações, que usa funções para gerar o entendimento dos padrões, da distribuição desses padrões. Então, todo esse modelo que aprende com os dados, ele não é fácil de ser interpretado até mesmo pelos especialistas. Então, gera essa questão da transparência. Possibilidade de erros, né? Porque os erros também existem nesse processo de aprendizado de máquina. Quer dizer, para que você possa, aquela máquina, aquele modelo, aquele algoritmo possa aprender, ele tem que ser treinado. E esse processo de treinamento, ele é custoso, tanto em termos de tempo como em termos financeiros. Então, existem esses pontos, né, que precisam ser analisados, né, para o uso da inteligência artificial. Mas aí, vocês estão vendo esse próximo slide, que é de Kai-Fu Lee, que eu recomendo fortemente a leitura dos livros de Kai-Fu Lee, principalmente o livro de inteligência artificial, que ele mostra que nesses quadrantes que vocês podem observar, não existe nenhuma das opções que não entre inteligência artificial. Se a gente olhar o primeiro quadrante, né, onde você tem o eixo X ali, baseado em criatividade ou estratégia, com o eixo Y social, vejam que os humanos, eles fazem uso da inteligência artificial. Se a gente olhar o segundo quadrante, onde a gente tem baseado em otimização no eixo X e no eixo Y social, vejam que a IA é central. Os humanos, eles servem para supervisionar ou garantir o alinhamento das IAs. Se a gente olhar o terceiro quadrante, onde é ainda otimização, mas a social, veja que é só IA, não precisa de um humano para fazer esses trabalhos repetitivos. E se a gente olha o último quadrante, onde existe essa visão, né, da criatividade, do eixo X, mais A social, você pode simplesmente usar somente IA ou, por opção, o humano interagir com IA. Em resumo, não existe um tipo de atividade humana
que não possa mais ser realizada em conjunto ou só pela IA. Então, essa é a visão de Kai-Fu Lee, que é muito impactante, se você olhar. Quer dizer, não é aquela ferramenta que eu posso, esse tipo de atividade só o humano faz. Não existe mais isso. E por quê? Porque aí vem entender o que é inteligência artificial. Eu vou trazer essa definição baseada no Russell e Norvig, que são os autores desse livro, de inteligência artificial, já está na 4ª edição. Qualquer tecnologia onde você tenta simular o comportamento humano, isso é inteligência artificial. Daí eu posso trazer vários exemplos. Por exemplo, se vocês forem pesquisar no YouTube o robô Atlas, que aí é subcampo robótica, é um robô que já faz movimentações, supera obstáculos. Garanto a vocês que ele corre e pula melhor do que eu. Então, é surpreendente, se você olhar no YouTube a evolução desse robô, como a inteligência artificial nesse segmento, ela é surpreendente. Você tem a semiótica, que é um outro campo de pesquisa, um subcampo da inteligência artificial, que estuda essa interação homem-máquina. E aí, por exemplo, você tem Sofia e outra experimentação que vocês podem pesquisar no YouTube. Tem um vídeo muito interessante, a entrevista de Will Smith com Sofia. Então, você vê a interação ali daquela máquina, que ela não só conversa, mas ela tem expressões, e isso cada vez evoluindo mais. Quer dizer, existem várias aplicabilidades da inteligência artificial. Porém, quando a gente fala setor público, as pessoas estão querendo fazer o que dentro do setor público? As pessoas estão querendo resolver os seus problemas em termos do volume gigantesco de dados que as organizações possuem. E muitas vezes esses dados têm informações que não são conhecidas, porque o que é informação? A informação é o resultado do processamento de dados. Você precisa ter os dados para gerar informação. Com essa informação, você pode ter o conhecimento desejado. E com o conhecimento, você pode tomar a tomada de decisão mais assertiva. É isso que o setor público deseja. E o que não faltam são dados dentro das organizações públicas. E aí entra o subcampo de aprendizado de máquina. Mas quando a gente fala machine learning ele pode ter várias abordagens. Você pode fazer machine learning, aprendizado de máquina, fazendo uso de modelos estatísticos. Você pode fazer machine learning fazendo uso da abordagem de árvores. Você pode fazer, ficou bem melhor. Você pode fazer uso de machine learning usando a abordagem, por exemplo, de inteligência de enxames. Você pode fazer com computação evolutiva. Agora, quando você está fazendo uso de redes neurais artificiais, ela é tão, vamos dizer assim, impactante em termos de seus resultados, que ela hoje é um subcampo do aprendizado de máquina, chamado de deep learning, aprendizado profundo. E quando a gente fala de redes neurais, vejam que quando a gente fala de inteligência artificial, segundo Russell e Norvig, é qualquer tecnologia que tenta simular o comportamento humano. Mas quando a gente fala de redes neurais artificiais, duas possíveis definições são essas que vocês viram no slide anterior. Quer dizer, são modelos matemáticos. Ou é um modelo inspirado nas redes neurais e, mais especificadamente, nas sinapses biológicas. Então, se vocês olharem essa imagem, dá para entender bem que o modelo da rede neural é uma computação, um modelo matemático que é inspirado nos nossos neurônios, nas sinapses dos nossos neurônios. Aí vamos fazer um pouquinho de revisão de 5ª série, a gente lembrar essas sinapses. O que são as sinapses? Você tem, segundo a neurociência, um cérebro é composto de bilhões de neurônios, de células nervosas. Esses neurônios se conectam, cada neurônio se conecta a alguns milhares de outros neurônios. Quando você aprende algo, quando você recebe uma informação, aquele sinal elétrico dos seus vários sensores, por exemplo, da sua visão, que é um sensor de entrada, ele vai entrar nos vários neurônios e vão ser ativados ou não os outros neurônios que estão conectados.
E essa ativação desse conjunto de neurônios ativados é que vai fazer o que nós chamamos de sinapse, né? Aquela conexão entre um neurônio e outro, onde o sinal elétrico vira um sinal químico, é o que forma a sinapse biológica. O modelo matemático, ele usa ponderações, pesos, para que esses dados de entrada, que pode ser um texto, pode ser uma voz, pode ser uma imagem, eles vão ser normalizados, vão ser transformados em números dentro de uma mesma escala, entre 0 e 1, e aí vão ser feitos as suas multiplicações pelos pesos, que a gente chama de pesos sinápticos, vai ser feita uma soma, que a gente chama de resultante disso, de combinador linear, que vai entrar numa função que a gente chama de função de ativação, que pode ser uma sigmoide, pode ser uma tangente, pode ser uma redu, tem várias funções que são usadas, tentando simular a forma não linear que o nosso aprendizado funciona. Porque até então, no início de tudo, eram modelos lineares. Só que a maioria dos problemas da vida, eles não são lineares. Então, essa necessidade dessas funções de ativação. Essas funções vão gerar essa não linearidade dos modelos, que vão, então, resultar numa saída. Essa saída em si, se não for o que é desejado, é feito um processo que é chamado de backpropagation, onde você obtém a derivada da função, e aí você recalcula os pesos e vai treinar até que o modelo aprenda. Quer dizer, o modelo matemático tentando simular o que acontece quimicamente no nosso cérebro. Como vocês viram naquele slide anterior, você tem várias abordagens, né? Você pode fazer estatística, aí, se a gente avançar nesse próximo slide, que é o modelo matemático, veja a quantidade de possíveis algoritmos que são usados dentro de uma abordagem estatística. Por exemplo, quando você quer descobrir, imagine, você tem uma montanha de dados. Eu vou trazer aqui, obviamente, um exemplo da Procuradoria, que é a realidade, que eu venho trabalhando há um bom tempo. E das especializadas da Procuradoria é a Procuradoria da Fazenda, onde os procuradores eles têm que fazer o trabalho da arrecadação, quer dizer, a recuperação da dívida ativa. Quer dizer, todos os impostos que não foram pagos, eles vão ter que ser, e que não foram equacionados administrativamente, vão ser resolvidos juridicamente. E aí, imagine você ter centenas de milhares de dados, onde o procurador queira saber as características desses dados. Ele queira saber quem é devedor, quem é sonegador, porque existem diferenças entre devedores. Tem aquele devedor que ele não paga porque ele está passando por uma dificuldade momentânea, mas assim que seja equacionado aquele problema dele, ele vai pagar, porque é o perfil dele. Mas existem os devedores que não querem pagar. Eles têm condições de pagar, mas não querem, por motivos diversos. Esses são os sonegadores. Então, imagine você ter que fazer uma triagem de quem é devedor e de quem é sonegador, com a base de centenas de milhares de dívidas ativas. E aí entram esses algoritmos que conseguem matematicamente agrupar, clusterizar esses grupos. E com base nesses grupos, o procurador, por amostragem, vai olhar cada cluster, como ele entende do negócio. Ele vai dizer, eu conheço essas pessoas físicas e essas pessoas jurídicas, elas são devedoras. Do outro grupo, eu conheço esses daqui, esses são sonegadores. Como os grupos foram montados pela semelhança matemática, então, todos aqueles têm características comuns daquele que ele conhece. Então, ele pode rotular esses dados. Com base nesses dados rotulados, ele pode, então, depois aprender como a máquina fazer a classificação. E, a partir daí, quando o novo devedor chegar, ele apresenta para o robô e a máquina já vai dizer, esse é um devedor, esse é um sonegador. Quer dizer, existe uma série de possíveis aplicabilidades desses modelos que tornam muito mais eficaz o processo de entendimento dos seus dados. E isso é interessante, principalmente quando você tem uma quantidade massiva de dados, que é a realidade do setor público, né? E a gente viu ali uma abordagem estatística, uma outra abordagem
é a abordagem de árvores. Essa abordagem ela é muito interessante porque você consegue fazer uma reengenharia. É aquele exemplo, né? Você diz assim, hoje eu quero jogar tênis. Né? Eu não, porque eu não jogo. Mas imagine, você queira jogar tênis, você quer um IA para ele dizer, hoje é um bom dia para jogar tênis. Aí ela vai perguntar, nos dados que ela tem, que ela coletou, dizer, é noite ou é dia? É dia. Ela vai perguntar, muito sol ou pouco sol? Pouco sol. Vai perguntar, muita umidade ou pouca umidade? Pouca umidade. Vai perguntar, muito vento ou pouco vento? Pouco vento. É bom jogar tênis. Quer dizer, depois, se você quiser saber por que ela está dizendo que é bom jogar tênis, você pode fazer uma reengenharia. E você, nessa rastreabilidade, descobrir como é que ela lhe entregou isso. Quer dizer, esses modelos em árvores, aí tem vários, como vocês podem ver aí, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, eles são bons porque eles, além de resolverem o problema, eles são, vamos dizer assim, simbólicos, porque você consegue entender a lógica desse modelo. Então, é um modelo muito aplicado dentro da Procuradoria, é muito recomendável dentro dos ambientes públicos, porque você consegue fazer, você tem, vamos dizer, a transparência necessária para fazer a reengenharia. Modelos simples, né? São modelos simples e que resolvem. E que resolvem. Não precisa jogar tão alto. Né? Exatamente. Tanto que a maioria das IAs que a gente desenvolve na PGE são modelos baseados em árvore. Agora, existem outros modelos, como vocês podem ver no próximo slide, né, que são o que nós chamamos de computação evolucionária. Esse modelo é baseado no princípio de Darwin, né, que é a evolução das espécies. Né? É bem interessante, porque a gente sabe que as espécies evoluem, mas não naquele princípio, o mais forte é o que sobrevive, mas sim o mais adaptável é o que sobrevive. Então, é nessa busca evolucionária onde ele sai fazendo os cruzamentos daqueles indivíduos que têm as melhores características para resolver o seu problema, também fazendo como efeito a mutação, e aí você inicia numa população que muitas vezes não resolve aquele problema que você quer, e depois de várias épocas, que são os treinamentos, ela chega numa população que resolve o problema desejado, ou que está mais adaptada a resolver aquele problema. E veja a quantidade de algoritmos, de modelos que são utilizados. Isso é muito usado, por exemplo, na robótica, porque você consegue fazer uso desses modelos para que ele possa aprender a resolver os problemas com base nessa adaptabilidade dentro do ambiente. Né? Então, essa é uma outra forma. No próximo slide, a gente vem aqui com alguns modelos que a gente chama de inteligência de enxames. Esse é muito interessante, porque se vocês começarem a olhar, né, no slide seguinte, esses nomes desses vários possíveis modelos, né? Agora, no próximo slide, aí vocês vão ver que tem um modelo, esse é da evolucionária, é o próximo ainda, que são os modelos da computação evolucionária, aí vem agora de enxames, esses são dos enxames. Então, por exemplo, você tem aí o Artificial Bee Colony, porque ele é baseado na solução dos problemas que as abelhas usaram para solucionar o seu problema. Aí você tem o ACO, que é o Ant Colony Optimization, que as formigas usaram para resolver seu problema. Basicamente, se vocês olharem aí, são abordagens baseadas, são modelos baseados em soluções de problemas que a natureza, que o coletivo das espécies, ao longo da sua existência, evoluíram para resolver determinados tipos de problemas. Por exemplo, o ACO, uma formiga resolveu o seu problema de descobrir fonte de alimentos. Então, isso que nós chamamos de heurística, né? Os cientistas da computação, eles estudam essa heurística e transportam isso para uma meta-heurística, quer dizer, aquela solução para um problema específico, você pode usar para diversos tipos de outros problemas. Então, esse tipo de modelo é muito usado para resolver problemas de otimização. Falando rápido, por exemplo, como é que a formiga encontra uma fonte de alimento? Imaginem um formigueiro, 3 formigas saíram, elas, ao se deslocar, vão liberando um hormônio que é chamado de feromônio. Então, a formiga que encontrou a fonte de alimento mais próxima, quando ela retorna para o formigueiro, o rastro que ela deixa é o mais forte.
porque é o caminho mais curto. As demais formigas, quando saem para aí, elas vão com as anteninhas captar ali qual é o rastro mais forte. Obviamente, é aquele onde a fonte de alimento é mais próxima. Veja, é uma solução muito eficiente, eficaz, feita pela evolução das formigas, que os cientistas transportaram isso para o modelo computacional, resolvendo diversos outros problemas de otimização e busca. Mas a última abordagem que eu vou mostrar aqui no próximo slide para vocês é a rede neural, as redes neurais artificiais. E no próximo slide, vocês vão ver a quantidade. Obviamente, todos esses modelos que eu mostrei aí para vocês, certo? São alguns. Se vocês pegarem qualquer uma dessas redes dos assistentes que nós temos hoje, por exemplo, o GPT, o Copilot, o Gemini, e for fazer a pergunta, me traga os modelos de redes neurais. Aí ele vai te mostrar os principais. Aí você traga mais, aí ele vai trazer, traga mais 10. Quer dizer, você vai cansar de ficar pedindo e ele sair mostrando modelos. Porque o que não faltam são modelos baseados nessas várias abordagens. Mas o de redes neurais, ele é o que tem mais modelos, porque ele é o que vem se mostrando mais eficaz na solução dos problemas. Por exemplo, eu posso fazer uma análise preditiva, né? Fazer uma projeção usando uma abordagem estatística, usando uma regressão linear, usando uma regressão logística, dependendo do tipo de variável que você vai ter aí na solução do seu problema. Ela é extremamente utilizada e há muito tempo. Só que se eu fizer a mesma solução usando uma rede neural, ela vai ser mais eficaz. É o que todos esses modelos vêm mostrando, que com o tempo a rede vai aprendendo com os dados e ela vai errando menos e ela vai dando respostas de forma mais assertiva, que é o que a gente diz numa das métricas mais conhecidas, a acurácia vai aumentando. Os modelos estatísticos, eles têm sua vantagem, porque todos esses outros modelos, eles são muito mais eficientes. Você encontra o resultado muito mais rapidamente, mas eles não dão com tantas, não tem um acerto tão bom como tem as redes neurais. Quer dizer, a eficácia das redes neurais é muito maior. Por serem abordagens, por ser uma abordagem inspirada no nosso cérebro, que é uma máquina espetacular. Então, isso é tão interessante que o Instituto Asimov, ele criou uma página chamada Zoológico das Redes Neurais, porque é tanta arquitetura que existe de redes neurais que virou esse zoológico, né? Mas essas arquiteturas muitas vezes se completam, mas elas vão evoluindo. Quando a gente fala, por exemplo, hoje das redes neurais artificiais generativas, ela é uma evolução de todas as redes neurais que já existiram, desde a primeira, que foi aquela rede, aquele neurônio de Macaulay-Pitts, depois o Perceptron, Madeline, Butler Perceptron, Convolutional Neural Network, Recurrent Neural Network, Long Short Term Memory, até chegarmos hoje no que nós temos de redes neurais autorregressivas, que são mais conhecidas como generativas. Então, aí vocês têm esse site que vocês podem depois navegar e descobrir as características de todas essas redes que, de certa forma, vêm evoluindo. Inclusive, essa semana, saiu num grupo que eu tenho de inteligência artificial, foi colocado por um dos nossos colaboradores, e essa notícia está repercutindo, né, que temos 2 cientistas da computação que ganharam o Prêmio Nobel de Física, porque que é o Hopfield, que criou o modelo chamado Modelo de Rede Neural de Hopfield. Ele acreditou. E o Hinton, que gerou as máquinas de Boltzmann, que é uma evolução do de Hopfield. Quer dizer, de certa forma, você estudando o modelo neural de Hopfield, ele tinha como objetivo, né, descobrir os padrões dos dados. E o pesquisador seguinte usou esse modelo, implementando, melhorando esse modelo, que é o que sempre vem acontecendo, baseado nos conceitos de Boltzmann. Ele criou as máquinas de Boltzmann que, além de buscar o padrão, como a de Hopfield, ele buscava a distribuição dos padrões. Então, quando a gente fala hoje de redes neurais artificiais, são redes que buscam
a distribuição, aprender a distribuição dos padrões. Quer dizer, é exatamente o que nós humanos fazemos, né? Eu costumo dizer assim, como é que a gente aprende? A gente aprende identificando as comunalidades de tudo que está no nosso mundo, ao redor de nós. Por exemplo, quando uma criancinha vai aprender o que é um gato, alguém diz para ela, aquilo é um gato. O que ela está aprendendo são as várias características que compõem o gato. Porque ela pode ter visto a primeira vez que viu um gato siamês. Mas na frente alguém diz, tem um gato persa lá. Aí ele diz, aquilo é um gato. E assim sucessivamente, ela está observando tudo que existe de comum nesses objetos. Ela está generalizando, que é isso que as redes neurais fazem. Ela generaliza. Claro que para fazer isso é difícil, não é fácil. Você tem vários problemas embutidos nesse processo, tipo o overfitting, o underfitting, que você tem que buscar regularizar para que os dados, o que a gente costuma dizer, os dados de treinamento não fiquem sobrepostos com os dados de teste, que fique tudo na mesma curva, e aí, na verdade, ela não está generalizando, porque quando vê um dado novo, ela não vai conseguir identificar. Então, aí você vai ter que quebrar essa regularização. Tem vários problemas. Imagine você estar fazendo uma rede neural generativa que busca, através da probabilidade, encontrar o melhor token para montar uma frase composta de vários tokens. É probabilidade isso. Ela pode acertar ou pode errar. Para que ela acerte, obviamente, ela tem que ser cada vez mais treinada para que essa matemática probabilística seja mais assertiva. Então, é exatamente o que nós humanos fazemos. Nós somos treinados diariamente para que cada vez nos tornamos uma máquina melhor. Então, esse é o princípio das redes neurais artificiais. E por isso que elas estão se tornando assim tão necessárias e tão transformadoras, porque elas são inspiradas na nossa máquina, que é extremamente eficiente e eficaz. Né? Então, por isso que é um modelo muito forte. Mas é um modelo que traz uma série de cuidados, né, de preocupações, em termos, por exemplo, de infraestrutura. Não basta você dizer, eu quero usar uma rede neural. A sua instituição ela tem que ter uma infraestrutura para poder dar suporte necessário, porque senão o tempo de treinamento vai ser muito longo e o custo disso não vai ser aceitável. Mas o que é que a gente resolve usando, independente de qual modelo, com o uso de IA? Isso aqui eu tirei do livro de Fernando Amaral, essa figura. Certo? É um livro que eu recomendo também para todos, que é de Introdução à Ciência de Dados. Basicamente, a gente quer usar, dentro do setor público, redes. Eu não vou usar redes neurais artificiais, porque vocês já viram que tem várias abordagens. Então, a gente generaliza como inteligência artificial. A gente quer usar inteligência artificial porque a gente quer descobrir os problemas que já aconteceram. A gente quer fazer análise descritiva para fazer os diagnósticos para que aqueles problemas que já aconteceram não voltem a acontecer. Mas, principalmente, a gente quer descobrir os problemas que não aconteceram, mas se a gente não fizer nada, vão acontecer. A gente quer fazer análise preditiva, para fazer uma análise prescritiva para que esses problemas não aconteçam. Em outras palavras, a gente quer fazer a correção de rumo, para que aquele problema que já foi identificado que irá acontecer, ele não se concretize. Isso é o que todo mundo quer fazer hoje em dia, análise preditiva. Mas se você juntar análise descritiva, BI, Business Intelligence, com análise preditiva, BA, Business Analytics, você tem o melhor dos mundos, porque você vai estar resguardando a sua instituição, seja ela pública ou privada, para que problemas que já aconteceram não voltem a ocorrer e problemas que estão sendo projetados a acontecer não aconteçam. Então, isso é o grande objetivo do uso da inteligência artificial dentro das organizações. Lembre-se, inteligência artificial que eu falo aqui é muito com esse foco de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, porque IA vocês já viram que é muito abrangente. Como fazer isso com aprendizado de máquina? Você pode fazer de forma não supervisionada, quando você não conhece os dados, e normalmente as instituições, infelizmente, ainda não estão na maturidade, não conhecem seus dados. Mesmo quando tem maturidade, muitas vezes o volume é muito grande, então ela não chegou ainda naquele conjunto de dados que ela ainda não teve tempo de tratar. Né? Então, é você, por exemplo, resolver problemas de agrupamento, problemas de associação, e aí você tem uma montanha de algoritmos, de modelos que resolvem esses tipos de problemas.
Você tem o aprendizado supervisionado. Esse é quando você já conhece os seus dados, mas você quer que a máquina aprenda a classificar. Aí você vai resolver problemas de classificação, de predição. É outra montanha de modelos que resolvem esse tipo de problema. Muitas vezes, você tem os dados, não conhece esses dados, você quer agrupar para depois você fazer uma classificação. Mas como você não conhece os dados, eles não estão rotulados, você precisa usar, por exemplo, um caminhos, um X-Mins, um Hierarchical Clustering, um Self-Automation Map, algum algoritmo para que ele agrupe para você entender os dados, rotule, e depois de rotulado, você estabelecer os labels desses clusters, você possa ir para a fase de classificação, que é o aprendizado supervisionado. Isso a gente chama de aprendizado semi-supervisionado. E existe o aprendizado por reforço, que inclusive foi o foco da minha tese de doutorado. Esse é o aprendizado que basicamente todo sistema de recomendação, sistema de otimização faz uso. Ele é onde a máxima desse aprendizado é o seguinte: é o agente que interage com o ambiente. Por exemplo, se vocês fizerem uma experimentação bem simples, quem estiver ao seu redor, cada um, porque todo mundo tem conta na Amazon, cada um, você chega assim, abre a sua página da Amazon, seu colega do lado vai abrir a dele, o colega do lado vai abrir a dele, os três ali, cada um vai olhar para a sua página da Amazon. Vocês vão ver que as páginas são diferentes, porque elas são montadas de acordo com o perfil de cada um dos usuários daquele recurso, daquela tecnologia. Quer dizer, o agente é quem usa aquela plataforma, o ambiente é aquela plataforma. Então, a cada interação que você faça, ela está aprendendo o seu perfil. Por exemplo, se vocês entrarem na minha página, vocês não vão ver nenhum material esportivo. Porque, pelo meu jeito, vocês já percebem que eu não sou um atleta. Então, eu não faço compra de material esportivo. Mas aí vocês vão encontrar muito livro, muito material relacionado à tecnologia. Mas se você for, por exemplo, para uma outra pessoa que é um atleta, o perfil da página é completamente adaptado a ela. Tanto que hoje, normalmente, a gente não usa mais a palavra spam. Se vocês olharem, a gente fala muito mais spam, porque hoje as recomendações elas são direcionadas para aquilo que você gosta. O spam é aquilo que você não quer ver e está só lhe poluindo. Então, esses sistemas de recomendação eles fazem forte uso dessa forma de aprendizagem. Né? Mas por que a gente quer usar esses tipos de aprendizado de máquina? Porque a gente quer que ela analise os dados, para que a gente possa agrupar esses dados, para que a gente possa classificar, para que a gente possa otimizar esse conjunto de dados, para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva. Esse é o objetivo de a gente usar a inteligência artificial. Então, a gente já viu que a inteligência artificial, desse gráfico, ele é um mundo, né? E esse mundo você pode subdividir aí em várias áreas. Vocês estão vendo ali, ó, inteligência artificial, que a gente até tem essa nomenclatura, que é a inteligência artificial, ela possui modelos simbólicos, né? Por exemplo, aqueles modelos em árvore, Decision Tree, Gradient Booster, são modelos que você consegue entender com certa facilidade. São modelos simples, entre aspas. Né? Por exemplo, aí você pode ter sistemas especialistas, causalidade, semiótica, visão computacional. Apesar que quando a gente fala de visão computacional, ela faz muito uso de inteligência computacional, que são modelos não simbólicos. Mas um dos subcampos é o aprendizado de máquina, né? E esse aprendizado de máquina vem como subcampo o aprendizado profundo, que hoje muitos já colocam como um subcampo do aprendizado profundo as redes generativas. Então, ali naquele gráfico, vocês têm todos esses modelos. Não todos, obviamente, porque vocês viram que a quantidade é enorme, mas os mais referenciados. E aí vem esse próximo, mostrando que o uso, principalmente das redes neurais artificiais, mas o uso de todos esses modelos, dessas abordagens, estão fazendo com que todas essas atividades complexas, atividades que eram consideradas pertencentes à máquina humana,
como reconhecimento de escrita, reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, compreensão da leitura, compreensão da linguagem, conclusão de bom senso, matemática, geração de código. As IAs estão superando o humano. Se vocês olharem nesse gráfico, que é um gráfico retirado dessa métrica chamada GLUE, que é a métrica que são testes a nível de PhD, onde os PhDs tiram uma nota. E hoje, aplicando essas avaliações para essas IAs, elas estão tirando notas melhores do que os PhDs, né, nas várias áreas da ciência humana. Né? E se vocês olharem nesse gráfico, ele vai de 0 a 100, que é o desempenho humano. Vejam que as 5 primeiras, como reconhecimento de escrita, reconhecimento de imagem, fala, leitura, já superaram o humano. Mas eu costumo dizer, em breve todas essas IAs vão superar o desempenho humano, mas não vão superar o humano. Porque essas IAs, eu costumo dizer, elas são muito boas, mas em habilidades específicas. Nós somos bons. Muitas vezes não somos muito bons, mas somos bons até porque o ótimo, o bom, como se diz, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Porque muitas vezes você quer ser ótimo, mas você não se torna eficiente, você não entrega dentro do prazo. Então, não adianta ser eficiente e não ser eficaz. Da mesma forma que você pode ser até eficaz, mas não é eficiente. Você faz tudo certinho, mas demora muito e perdeu a janela da necessidade daquela solução. Então, esse ótimo de Pareto entre a eficiência e a eficácia, nós somos muito bons nisso, porque nós tomamos a decisão levando em consideração várias dessas habilidades, e não uma só. Então, eu costumo dizer que a máquina humana, eu penso, Álvaro pensa, que não vai ser superado nunca por nenhuma IA, mas as IAs são fundamentais para que possam dar mais eficiência e eficácia a todo esse trabalho que nós realizamos. E elas já mostraram que realmente são importantes como ferramentas de suporte. E aí eu trago alguns exemplos, né, que as IAs podem contribuir na administração pública. Por exemplo, a PGE descobrindo sonegadores. A gente tem essa IA, a gente tem várias IAs que a gente desenvolveu. Eu fiz parte desse projeto de sonegadores, sabia? Que você botou de proposta? Foi, o objetivo foi esse, que é o do Sala de Aula Aberta. Uma das várias ações, né, que o governo vem fazendo para criar essa liga. Está em produção? Tá. Na verdade, a gente faz a hiperautomação, porque, na verdade, elas vão entrando em conjunto com vários robôs. A gente, legal. Na universidade, para reconhecimento de padrões, pode usar IAs para isso. A Secretaria de Administração pode usar, está sendo desenvolvido esse modelo pela a Secretaria de Transformação Digital para apoiar na análise dos termos de referência, na parte dos contratos. Pois não. Você está falando aí de que se utiliza no setor público, um caso bem específico. Eu queria perguntar, em qual momento você acha que é necessário fazer um retreino com novos dados? Você consegue estabelecer isso? Quanto tempo? Em termos de processo, lembrando que a IA, ela não... até nós temos o costume de dizer, se a IA tiver uma acurácia, o que é acurácia? Vamos falar dessa métrica. Né? Se você diz que a acurácia é de 98%, de cada 100 exemplos, ela está acertando 98 e errando 2. Mas se você diz a acurácia de 100%, é para estranhar. Porque nós humanos não temos acurácia de 100%. Né? Mas pode chegar a 100%. Mas normalmente o que acontece é que nesse momento de treinamento, quando você começa a construir a IA, ela vai chegar num estágio onde ela vai ter uma acurácia aceitável para entrar em produção. Vamos supor, 70%. Foi quando a gente botou LIA, que é uma das IAs que a gente fez na PGE em produção. Hoje ela está chegando a 80%. Mas se a gente pegar nessa acurácia de 80%, ela está errando 20 de cada 100. Como é que a gente vai fazer para que ela melhore? Esses 20 que ela errou, a gente tem que trazer para a base de treinamento para que ela possa aprender. É o famoso aprender com os erros. Então, ela não errar mais.
Então, esse processo de retreinamento é constante para quando você faz uso de modelos de IA. Aqui vocês têm o que a gente na PGE, a gente faz um termo que, em muitos dos artigos que eu publiquei, eu não uso inteligência artificial, eu uso o nome hiperautomação, porque normalmente não que ninguém faça só um IA, claro, você pode estar ali com o seu foco de construção de IA, mas dentro de uma organização, principalmente dentro do governo, o que o governo vai fazer é uma hiperautomação. Porque muitas vezes ele está desenvolvendo uma IA, mas essa IA interage com vários robôs, que é o que a gente chama de RPA. Então, qual é a diferença de um RPA para uma IA? O RPA, que é Robotic Process Automation, é um script que vai repetir o trabalho que o humano faz. Quer dizer, qualquer trabalho repetitivo, ele pode ser substituído por um RPA. Mas, se esse trabalho é repetitivo, ele não tem tomada de decisão. É aquilo realmente repetitivo. Ele vai entrar no site, navegar no menu, baixar nos extratos, entrar no outro site, navegar no menu e fazer o upload. Isso tem decisão. Isso é RPA. Se tiver decisão, tem que ter uma análise. Eu vou baixar o extrato A ou o extrato B. Para baixar o extrato A, ele tem que fazer uma análise nos vários parâmetros para decidir. Então, isso é IA. É onde você pode ensinar a máquina a tomar decisão com base no que o humano É importante tomaria. ressaltar, né, Álvaro, que na iniciativa de vocês da Procuradoria Geral do Estado, vocês, na realidade, se eu não me engano, me corrija, vocês começaram com RPAs, né? E com RPAs bem simples, nesse contexto de hiperautomação, e aí da ideia de começar pequeno, conquistando conhecimento, espaço, tecnologias, patrocínio, investimento, acreditação, né? Porque é muito importante a gente ressaltar que todas essas desconfianças em relação ao uso dessas tecnologias inteligentes, às vezes acontece por um processo, às vezes, de distanciamento do tomador de decisão, que obtém, às vezes, o poder político de validar aquela metodologia para instrução do processo decisório, e essa desconfiança toda, é melhor você começar pequeno para conseguir convencer, né, as camadas estratégicas. E aí eu acho que a estratégia de vocês da PGE eu tenho acompanhado há alguns anos e gosto sempre de me atualizar, porque você traz onde vocês estão agora e, sem dúvida nenhuma, a gente percebe que é uma das mais vanguardistas do Brasil, porque é feito de forma sustentável, sem a pretensão, inclusive, de vender algo que não entrega. Então, vocês estão muito pé no chão, muito realistas, muito consistentes, e eu atribuo esse sucesso em boa medida por ter começado com a RPA. Estou certo ou estou errado? Certo. Eu só complemento, porque a gente teve um passo anterior que foram os BIs, os dashboards. Então vocês começaram antes, mas eu acho que vocês já faziam algumas automações antes das visualizações de testes. Na verdade, a gente veio ter a necessidade de automatizar, justamente porque a gente tinha, eu brinco, chamando de robôs biológicos, que faziam muito do trabalho repetitivo, né, para que a gente pudesse alimentar nossas bases para poder gerar os BIs. Para gerar as visualizações. Mas eram também robôs, então eles foram juntos. Aí, vamos colocar robôs aqui para tirar esses humanos, porque é humano. Na época que era tudo mato, estava lá na Procuradoria já fazendo e plantando. Muito bem. Exatamente como você disse, foi assim, degrau a degrau. Quer dizer, a gente não deu aquele salto, como se diz, maior, né, que as pernas. A gente deu um passo bem comedido e foi um processo evolutivo. Não foi bem uma revolução, né? Porque a revolução é que realmente ela gera muito impacto. Então, como foi um processo evolutivo que surgiu sendo aplicado todas essas tecnologias, a gente conseguiu manter todo esse conhecimento, que é importante, que esse é o grande problema do setor público, porque quando você entra num processo de inovação, onde você traz essa inovação externamente, sem capacitar os recursos internos, os servidores, os donos da casa, né, sem eles, que vão ser aqueles agentes contínuos dentro da casa, se acontecer algo de movimentação, onde aquele fator externo que trouxe a tecnologia ele saia,
ele leva o know-how com ele também. Quer dizer, é o que todo mundo diz, você passa a ter uma Ferrari na garagem, mas ninguém sabe dirigir, sabe pilotar aquela Ferrari. Então, é necessário essa transferência tecnológica, mas ela tem que ser gradual, porque você não pode também quebrar todo o ritmo da organização, porque senão você vai acabar criando obstáculos para que aquela inovação aconteça. Então, é um processo que eu costumo dizer, a gente tem que fazer antes a transformação cultural, para depois fazer a transformação digital. Aqui são alguns exemplos. A gente está agora com uma iniciativa aqui na UADTEC, a gente lançou uma especialização que é de tomada de decisão baseado em evidências no setor público. E tem uma disciplina que é sobre literacia em dados, que é a ideia de formar os gestores públicos para literacia em dados, é para que mais pessoas estejam versadas nessa matéria-prima do trabalho, que são dados, e a partir daí consigam também trazer uma discussão Perfeito. De partida, né? Porque hoje a grande questão é que o que a gente vê é que o setor público, uma geração de gestores virou passageiro das tecnologias e não conseguiu embarcar. Então, eu acho que esse processo de formação das pessoas, de conseguir começar com passos consistentes, pequenos, mas realistas e que fazem parte do mundo do trabalho mesmo hoje do setor público, que muitas vezes são trabalhos, eu fico vendo a gente discutindo às vezes machine learning, big data, mas o problema hoje ainda está no small data. São pequenos dados que têm um alto potencial de produção de informação para tomar decisão e a gente utiliza, né? Porque os gestores não estão, e analistas também não estão versados em dados. Veja como é importante o letramento de dados, porque você tem uma série de gráficos, né? Por exemplo, Boxplot. É um gráfico excelente, porque você mostra ali uma série de informações no único gráfico. Você vai mostrar lá, por exemplo, a média ou a mediana, os quartis, os mínimos, os máximos, os outliers. Mas o que adianta você mostrar um gráfico desse a um gestor que não sabe interpretar esse gráfico? Então, é importantíssimo hoje todo mundo ter esse letramento de dados para que possa, então, fazer o bom uso dessa ferramenta que está aí, só para ajudar a tomar decisões de uma forma mais assertiva. Esse aqui é uma IA, que é o xodó da PGE. É o LIA, né? É a LIA. A LIA. Porque, assim, as IAs, os procuradores, eles batizam as IAs com os nomes de personalidades do nosso estado, né? Tem Capiba. Essa é LIA. LIA é em homenagem a LIA de Itamaracá. E como vocês podem ver, a gente está indo para a terceira versão da LIA. Vejam, observem que a nossa primeira versão foi um Decision Tree, depois atual é um Gradient Boosting, são modelos em árvore. É aquilo que eu falei, né? A gente, para ir para uma rede neural, hoje a gente está trabalhando numa Convolutional Neural Network, porque a LIA, o que ela faz? Ela pega todas as peças, como essas peças são digitalizadas, elas são PDFs, a gente tem que aplicar o OCR para transformar em texto, para que a gente possa, com esses dados, serem vetorizados e aí ela possa aplicar aquele treinamento ao qual ela foi feita, para saber identificar o que é processo relevante ou irrelevante para os procuradores em relação a rolamentos e assim por diante. O detalhe é que a gente tem um custo muito alto nesse processo de OCR. Porque imagine você pegar documentos que são muito antigos, que a própria página, papel já era papel amarelado. Então, você já tem a dificuldade do dado natural, da matéria daquele dado. Aí, quando aquilo é digitalizado, ainda pode ter o problema da pessoa que digitalizou, não botou bem no scanner, tendo aquele problema operacional. Isso gerou um PDF que tem muito ruído. Então, os OCRs, apesar de que a gente está buscando ir para um ICR, o ICR é um OCR que faz uso de uma rede neural, então ele é mais eficaz no reconhecimento desses manuscritos, porque muitas vezes você tem até manuscrito dentro desses documentos digitalizados. Então, a gente tem um custo alto na transformação do dado digital em texto, que é o que a gente comumente chama de OCR. A gente usando a rede neural artificial que já entende a imagem,
a gente elimina uma etapa, que é de OCR, é o que a gente está buscando fazer para dar mais eficiência, quer dizer, tornar o processo mais rápido. Então, essa vai ser a nossa futura versão, a versão 3 da LIA, que vai estar usando. Hoje a gente está testando com o Optimizer V3, que é um embedder do CNN, que é a Convolutional Neural Network. Então, essa vai ser a nossa próxima versão. Aqui, essa foi a nossa primeira IA, o rating da dívida. Eu trago sempre esse gráfico, porque eu acho que ele é muito ilustrativo, para entender a grande vantagem da inteligência artificial. Fez no Orange. No Orange. Fez no Orange. No Orange. A gente usa muito. A gente já deu oficina de Orange aqui, viu? O Orange é assim, para a nossa comunidade. Melhores ferramentas. O Orange Data Mine, eu acho que para fins educativos e para pequenos projetos. Exatamente. Bom, se vocês olharem para esse primeiro, onde você tem uma grande faixa laranja e uma pequena faixa azul, certo? Essa faixa azul, cada pontinho desse aí, um data point desse, representa uma dívida. Esse marcado de azul é o que nós chamamos de dívida A. A dívida A é aquela dívida que você não, o procurador não pode perder, porque ela tem todas as características de uma dívida recuperável, certo? Tipo, a empresa tem crédito, a empresa está com lucro e a dívida é um alto valor, quer dizer, tudo que é necessário para o procurador fazer o investimento da sua energia para a arrecadação, para a recuperação da dívida. Essa laranja é aquela dívida D, que é a dívida, vamos dizer assim, toda dívida tem que ser recuperada, mas não vale a pena o esforço. Recuperem, mas na medida do possível, né? Mas não faça muito esforço em cima dela. Só que os procuradores, eles tinham a ideia que as regras, o que até esse momento era o modelo... A primeira versão desse projeto foi de sala de aula aberta, não foi? Foi de sala de aula aberta, exatamente. Sala de aula aberta, pessoal, é uma iniciativa que o professor Fernando Buarque, que é uma das nossas referências aqui no Estado, né, de inteligência artificial, ele abria a disciplina de graduação, mestrado e doutorado para que problemas do mundo real, da administração pública, pudessem ser embarcados para que os nossos discentes pudessem propor soluções, né, técnicas. E por isso que eu perguntei, porque eu lembro desse tema ter passado em algumas... Exatamente. Eu sempre trago esse gráfico, porque ele é muito ilustrativo, né? Ele mostra a grande vantagem. Deixa eu dar uma notícia para em primeira mão. Nesse momento, não estamos lá por causa disso. O nosso curso de bacharelado em Sistemas de Informação está fazendo uma reforma do sua grade curricular. Estamos inserindo a disciplina de IA. E assim que tiver a oportunidade, a gente vai reproduzir a aprendizagem baseada em problemas a partir da iniciativa de sala de aula aberta. E eu já deixo de antemão, assim, quer contar com os problemas da PGE para embarcar para que os nossos alunos também possam enfrentar essas soluções. O pessoal está lá aprovando a reforma do PPC, que vai ficar bem mais moderno, com disciplinas bem mais contemporâneas, né? O nosso PPC, necessário, ele é antigo, né? Ele tem mais de 15 anos já, então a gente está passando por essa reformulação. E assim que tiver pronto, eu mando para você. Perfeito. Eu digo que ter a disciplina de IA hoje em dia na graduação, em qualquer que seja a graduação, é mandatório. Aí, se vocês olharem esse primeiro, aquele primeiro ali, ele foi baseado em regras, é o que a gente chama de método dedutivo. Esse segundo é um método dedutivo, que é baseado em dados. Certo? Ele aprendeu, aí a gente usou caminhos que saiu agrupando, depois de agrupar, disse que a gente queria um K igual a 4, que a gente queria dívida A, B, C e D. Depois que ele agrupou pelas características semelhantes, assim, só falando rapidinho, o que é que esse algoritmo faz, esse modelo? Ele cria, como a gente disse que um K igual a 4, ele vai buscar 4 centroides, que seriam os 4 pontos mais distantes um do outro, e depois calcular a distância euclidiana entre cada ponto dos 4 centroides. Ele monta essas clusters. Aí o especialista, que são os procuradores, entram nesses dados e, por amostragem, eles saem identificando. E nessa identificação, eles saem rotulando. Isso aqui é A, isso aqui é B, isso é D, isso é C. Aí vejam a diferença de quantidade de dívidas azul. Essas dívidas são aquelas dívidas que o procurador, se aplicar o esforço, ele consegue fazer a recuperação.
vejam a quantidade de dados que, pela regra, que Não não estava estava entrando. atualizada. É nesse momento que os procuradores disseram, Qual o T1 e T2 aqui, por curiosidade? oi, Qual foi o T1 e o T2? 6 meses depois? Em quanto tempo? veja, essa foi a nossa primeira IA, demorou quase 2 anos. De um ano a um ano e meio, para ela se tornar, vamos dizer assim, aceitável, e mais 6 meses no processo, vamos dizer assim, de colocar ela para ter dados que realmente são aceitáveis para gerar, vamos dizer assim, um norte para a tomada de decisão. Perfeito. Mas o que eu posso dizer é que ela não está pronta, porque nenhuma IA Nunca vai pronta. estar. Nunca fica pronta. Você está sempre melhorando. Essa Línia? exatamente. Essa é tanto da procuradora Lília como a procuradora Cristina, que são as procuradoras que encabeçaram a construção da ANA. É a ANA em homenagem à Ana Nery, né? Porque como é da área de saúde, essa é uma IA focada para fazer a sumarização desses dados de saúde. Aí veja a importância de sumarizar, porque quando você olha os processos de saúde, a gente costuma dizer... É importante dizer, veja que iniciativa importante. Né? A gente tem quadros, né, profissionais no nível dos procuradores que são profissionais caros para o Estado, portanto a gente não pode ter tantos. Então a gente tem condição de dar para eles condição de priorizar aquilo que pode trazer mais resultado é extraordinário porque você otimiza o uso dos recursos públicos, né? Exatamente. Então, veja, é mais ou menos a mesma coisa que a gente hoje precisa fazer no âmbito da Polícia Civil, né? A Polícia Civil de Pernambuco, pensando no problema do Silávio, eles levam de quase 2 meses, delegado Thiago, delegado Edivaldo, lá que é o nosso parceiro aqui também, eles demoram em torno de 2 meses para conseguir fazer a análise de um relatório indiciário de lavagem de dinheiro para poder enquadrar os suspeitos na tipologia do crime praticado, né? Se é depósito fracionado, saque fracionado, envio de remessas financeiras para zonas fronteiriças. Existem várias tipologias que geram esse tipo de coisa. E os analistas não são muitos, são poucos. Então, muitas vezes, eles demoram para conseguir enquadrar, porque hoje isso é feito ainda de forma... Claro, eles têm já o uso de algumas ferramentas transacionais, mas ainda estamos engatinhando, percebemos, na capacidade de conseguir dar mais eficiência a esse processo tão importante para a segurança. Né? E isso que você colocou, por exemplo, palavras dos procuradores. Né? A Lia mesmo já chegou no nível de acurácia que os procuradores, que ela equivale a 2 procuradores virtuais. Olha só, importantíssimo. Então, a tendência, né, justamente por esse fato que, e até uma visão dos procuradores que eles já têm esse entendimento, né, que não é fazendo concurso, aumentando a quantidade de procuradores que eles vão conseguir atender essa crescente exponencial de dados digitais. Né? Então, é fazendo uso da tecnologia que vai conseguir dar vazão, principalmente na área judiciária, que já é uma área que trabalha com um volume muito grande de dados. Né? Esse é um outro exemplo, né, que é dos sonegadores, veja que aí a gente tem todo o processo que a gente chama de agrupar os dados para que depois você possa rotular esses dados para que uma máquina aprenda a classificar. E com essa classificação, chegou numa nova dívida, ela vai dizer, isso é sonegador, devedor, vai classificar de acordo com o que foi estabelecido pelos POs. Pode passar. Essa ilustração é muito legal, assim, mostra também o pipeline. Né? Porque a gente usa lá esse CRISPR até para colocar para todos, né? O CRISPR é um processo de mineração de dados. É o que eu costumo dizer. Mais importante, porque tudo é importante, né? Mas mais importante do que você aplicar o modelo é você fazer a mineração de dados. Porque o grande problema que nós temos hoje é o enviesamento das IAs. Repita, por favor, professor Álvaro. Repita, fazer a mineração de dados, é fazer o que a gente chama de ETL, que é extração, transformação em carga. Porque se você não fizer esse trabalho bem feito, não tirar os outliers, né, não tirar as sujeiras, que são os ruídos, né, estatisticamente falando, o que vai acontecer é que o sua IA vai aprender, mas vai aprender errado.
Então, você tem que tirar os ruídos para que ela realmente siga o que, no termo técnico, mantenha um alinhamento. Quer dizer que não é sair por aí aplicando modelo, não, né? Tem que fazer a mineração. E isso é o que dá trabalho. Esse é o que dá mais trabalho. É onde o cientista de dados gasta mais tempo. É o pré-processamento. Exatamente. Então, vamos lá. Para ser bem feito, né? Inclusive, é bom a gente sempre ressaltar, né, a quantidade de projetos que naufragam Exatamente. por Não ter feito. negligenciar. Não obstante a alta chance de naufrágio das iniciativas, que já é alta, né? A gente convive com esse risco o tempo todo. Se não fizer o pré-processamento, essa chance de naufrágio de não serem iniciativas sustentáveis ainda aumenta bastante. Isso é uma das coisas que faz, na minha opinião, com que a iniciativa de vocês lá da Procuradoria seja tão elogiável, porque vocês conseguem andar com passos firmes e não retrocedem. Vocês conseguem soluções sustentáveis e colocar em produção e manter. Isso é muito positivo. A gente fica muito feliz, enquanto cidadão, de saber que Pernambuco tem conseguido construir essa iniciativa referência entre várias outras, né? Pernambuco, na área de tecnologia, vem se mantendo uma referência. Sim, sim. Aqui são alguns indicadores para vocês mostrarem o ganho de usar a hiperautomação, por exemplo. A gente tem um trabalho com robô, que a gente chama, tudo robô aqui é hiperautomação. Tem um pouquinho de RPA, com IA. Esse trabalho de minerar os dados, o que é que a gente chama esse robô de minerador? Porque, vamos pegar aqui e explicar. Para você fazer um trabalho de qualquer especializada, você tem que subsidiar essa peça, que os procuradores chamam de petição inicial, de uma série de outros artefatos, né? Então, para fazer a mineração, antes um processo, manualmente se gastava 10 minutos para um processo. Você botando o robô, esse robô consegue fazer isso em 2 minutos. Na verdade, esse robô ele consegue até ser mais rápido, mas a gente tem que fazer muitos delays nesse processo, porque os sistemas, muitas vezes são sistemas antigos. Exatamente. Tem sistema feito em Delphi, por exemplo. E se a gente fizer na velocidade, o robô quebra o sistema. Ele não acompanha a velocidade, a gente tem que colocar alguns delays, né? Para vocês terem ideia, em termos de volume, né? Nessa parte da extração. É um outro robô que tem procedimento que ele tem que extrair dados de um sistema para alimentar outro sistema. Quer dizer, antes você fazia 200 processos que tinham que ter essa extração, por exemplo. Se você, na especializada fazenda, todo processo ele tem que ser subsidiado com extratos. O devedor ele tem que mostrar que tem bens, já que o procurador tem na função de fazer a recuperação. Então, vai olhar lá no Detran o que ele tem de automóveis, vai olhar no Arisp o que ele tem de imóveis, que são sistemas que tem que ser feita a extração dos extratos e alimentar o sistema que a PGE utiliza, o sistema administrativo e jurídico. Isso, humanamente, se conseguir fazer 200 por mês. Veja a quantidade que você consegue fazer com um robô. Certo? E o exemplo que é assim, mais exitoso, que você pode ver no slide anterior, é o protesto. Humanamente, você só fazia 20 processos por mês. Hoje a gente faz 5.000 protestos por mês. Poderia fazer mais? Poderia, mas na verdade você ainda tem nessa etapa decisão humana. Porque quem decide o que é que vai ser protestado ou não, ainda bem, né? É o procurador. Tem a decisão humana. Exatamente, é o procurador. Então, o procurador ele faz a análise em cima do que ele recebe dos dashboards e decide. Tá? Mas se algum momento ele dissesse assim, proteste tudo, protestava. Mas humanamente era impossível. Você botar uma equipe para fazer 5.000 protestos, no padrão que existe hoje, que os sistemas são vários sistemas que você tem que interagir, você ia ter que ter um batalhão de pessoas para fazer isso. E aí, o que é que a hiperautomação permite? Permite tornar o processo mais eficiente, mais eficaz. Uma coisa que eu coloco é que é interessante usar inteligência artificial, é fundamental o uso, mas para
necessidades do tipo, você tem muitos dados ou é muito complexo. É o exemplo que eu digo assim, se alguém chegar para mim e disser, eu quero fazer um sistema de IA para calcular a média dos alunos e dizer se eles são aprovados ou reprovados. Certo? Usar canhão para matar, uma bala de canhão para matar uma formiga. Agora, se ele quiser uma IA para dizer assim, olha, a média é 7, mas eu não sei se essa média está avaliando o aprendizado do meu corpo discente. Aí é IA, porque você tem que pegar uma montanha de dados e a IA vai, com base nesse aprendizado, vai lhe dar um site. Com os dados que eu tenho aqui, a média para esse corpo discente deve ser 5, deve ser 6, quer dizer, aí faz sentido fazer o uso da IA. A gente tem uma iniciativa aqui na universidade, uma iniciativa pioneira, que é um sistema chamado Sabiá. Temos alguns professores de computação e alguns professores da área de negócio, de avaliação institucional também, dentre eles, inclusive, a nossa vice-reitora, a professora Soutor, que eles já têm uma iniciativa de analytics sobre os dados da graduação, né? E a ideia é que o sistema agora ele consiga trazer uma visão preditiva sobre evasão, eu acho que até eles já estão conseguindo algumas visões importantes para proporcionar uma tomada de decisão em relação a essas questões de regulação, de controle desses indicadores de sucesso da universidade. Acho que isso vai trazer bons ganhos, nessa linha mesmo que você está falando. A gente chega lá. É a tal história. Para o tomador de decisão, não adianta você chegar e dizer assim, o sistema em Delphi, vamos trocar o sistema em Delphi para um sistema em Python. O que é que eu ganho com isso? Porque o tomador de decisão, o dono do negócio, tecnologia por tecnologia, vê a vantagem. Isso brilha os olhos de quem é da área de tecnologia. O que faz com que essa transformação aconteça para os tomadores de decisão são os números. Na hora que você, vamos pegar aqui esse exemplo de arrecadação, você vê que num ano a arrecadação era 200 milhões, no outro ano virou 500 milhões, você quer realmente aplicar essa tecnologia em todo o seu negócio. Vocês perceberam rapidamente o efeito? Foi muito perceptível. Conseguiu reverter em mais patrocínio suficiente para crescer? A fórmula de sucesso sempre na minha visão. Olha a dica aí de ouro, pessoal. Para quem é da área e para quem não é, dica de ouro da experiência. Como é que faz para conseguir patrocínio? Não adianta você chegar, você pode estar com muitas ideias, né? Mas você já querer usar o ferramental, a Ferrari, vamos pegar assim o exemplo, né? Você já querer usar o que existe de melhor. Tem muita ferramenta boa open source que você pode usar para mostrar os resultados. Inevitavelmente, quando você mostrar os resultados, os tomadores de decisão vão perguntar, agora a gente precisa fazer mais isso. Perfeito. Mas para a gente fazer mais isso com essa ferramenta, com essas ferramentas, com esse meu corpo que eu tenho, eu não consigo. A gente precisa profissionalizar isso de uma forma mais adequada. Aí você consegue a aderência, você consegue o investimento, porque você já mostrou o resultado com aquilo que, vamos dizer assim, com um ferramental que não era o melhor. Eu fico dizendo, a gente tem que passar a manteiga no bigode do gato. O gato ficar, o gato perceber que, olha, vai melhorar. E aí vem o investimento e patrocínio. Então, fica a dica aí. Ela converge com que eles me escutam, meus alunos aqui. Me escutam falar de forma exaustiva, gente, vamos começar pequeno, vamos crescendo aos poucos, se o patrocínio vem. E tem vindo também. Eles têm percebido que as soluções realistas são muito potentes. Vou dar um exemplo. Tem um procurador tem aqueles procuradores que você tem uma estima muito grande, né? Eu já estou na PGE há 18 anos e tem um procurador que foi secretário na época, que é o Alexandre Aldo, que... Conheço. Trabalhei com o Alexandre Aldo. Morriam de medo de Alexandre Aldo, porque eu é um procurador severo. E eu não me esqueço não de uma frase, né, que eu cheguei na sala e ele olhou para mim e disse, diga, qual é a nova Ferrari que você quer? A minha obrigação é de pedir a Ferrari, mas se você me der o Fusca, eu vou fazer milagres com ele. É isso mesmo. Perfeito.
E aqui eu trago, né, uma série de exemplos, né, de ferramentas que estão aí acessíveis, na verdade, claro, todas elas têm aquela versão open source e a versão proprietária, que você paga. Obviamente, a paga sempre vai lhe dar maior, né, resultado, mas você já consegue fazer isso com as versões open source. No setor público, a gente tem que levar em consideração a questão do sigilo, né? Então, quando a gente está usando essas ferramentas que estão disponibilizadas open source, isso foi uma frase que eu escutei do engenheiro de software, de um vídeo chamado Dilema das Redes. Ele usou uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse, olha, se a ferramenta é open source, o produto é você. Então, se você está usando essas ferramentas open source, pode ter certeza que todos os dados que você está colocando ali vão ser usados. Mas às vezes você está disposto a ser um pouquinho usado, né? Sim, Em detrimento é uma do benefício. ganha-ganha, né? É um ecossistema. Exatamente. Agora, na questão governo, como você tem boa parte dos dados, aquela preocupação do sigilo, é importante que sejam ferramentas proprietárias, porque contratualmente você vai estar resguardado. Mas aqui eu trago o exemplo de você usar, por exemplo, o GPT, Copilot, Gemini, Mistral, Perplexity, o que não falta hoje. São eles, né? São users interfaces que fazem uso desses modelos LLMs, né, que são esses grandes modelos de linguagem, Large Language Model, que são as redes generativas autorregressivas. Multiagentes. Veja, a grande vantagem de você usar um multiagente. Imagine você ter que fazer o que eu tenho que fazer, uma das minhas atividades dentro da APGE como coordenador, gestor de tecnologia de lá, é fazer o estudo técnico preliminar para as aquisições e a construção dos TRs, que é um trabalho cansativo, é um trabalho enfadonho, é um trabalho crítico, tem que ser feito. Então, imagine você usar os multiagentes para fazer pesquisas por você. Porque a gente normalmente não tem recursos humanos para fazer essas pesquisas. Muitas vezes você tem que fazer todo o trabalho. E você botar esses vários robôs para saírem navegando na nuvem e trazendo esses dados, ou melhor, essas informações, porque eles já trazem os dados processados. E aí você vai fazer a sua análise cognitiva e resumir, você vai conseguir ter mais eficiência no trabalho, que é muito cansativo. Isso é só um exemplo. Um outro exemplo na próxima página, no próximo slide. Por exemplo, aí, cada vez mais, esse aí eu uso muito, né, que é o Data Analyst, lá do GPT. Então, vocês todos já sabem que quando a gente vai fazer o uso dessas redes generativas, o grande mistério é você fazer o melhor prompt. Quanto melhor o prompt, porque eu fico, às vezes, eu fico calado, com vontade de falar, mas muitas vezes eu não quero ser oportuno. Mas muitos e muitos da... Mas aqui pode. Aqui pode, Aqui graças pode. a Deus. Terreno meu, não tem ninguém vendo a gente. Muitos colegas até de tecnologia ainda resistem a essa mudança, certo? E isso é normal, eu entendo, porque a questão do ser humano sair do seu ponto de conforto é difícil. Você tem que ter motivadores internos e externos para você conseguir sair daquela sua, como se diz, quebrar seus paradigmas. Mas muitos dizem assim, não faça a pesquisa ali porque ele alucina demais. Veja, hoje essas big techs já pegaram um grande volume de dados em praticamente todas as áreas da ciência. Você tem nesses modelos Um bom ponto de mente partida. de todos esses grandes filósofos e de todos esses grandes especialistas em todas as áreas. Agora, se você faz uma pergunta rasa, é igual ao ser humano. Se eles pensaram alto e algum sensor de alguma forma pegou, seja um papiro, está no modelo. Algum sensor capturou. Agora, imagine esses E modelos. no futuro, considerando os implantes neurais, quem sabe até se não formalizar em nenhum local tentar propriamente. Essa linha de raciocínio. O detalhe é que se você fizer uma pergunta muito horizontal, o modelo vai te responder muito horizontal. Se você verticalizar,
aí ele vai te dar uma resposta aprofundada. Agora, já existem uma série de modelos treinados dentro, os especialistas dentro do próprio GPT. Então, por exemplo, quando você entra naquele analista de dados, eu vou dar um exemplo. Se você estiver fora dele e levantar um CSV, para ele é um arquivo texto. Então, ele não vai analisar de cara que a linha é uma tabela, cadeira 7. Então, ele vai dizer que só tem uma linha. Quer dizer, você vai ter que fazer todo o teu prompt para direcionar. Se você entra ali no perfil do analista de dados, você levantou um CSV, ele já sabe que aquilo é um conjunto de dados, então ele já vai separar, entendendo que cada separação de coluna ali, ponto e vírgula, vai compor uma coluna. É uma série de... Pessoal, só lembrando, né, essa nossa palestra de hoje, foi por isso que eu convidei a Álvaro, para trazer um almanaque de possibilidades do que você pode utilizar para apoiar projetos de otimização do trabalho, na realidade, de ganho de eficiência da administração pública, nos seus processos de negócio, no nosso processo produtivo, inclusive, enquanto profissionais, que vocês possam explorar. Então, aqui o objetivo não é exaurir nenhuma ferramenta. Então, a gente não vai conseguir vencer aqui a agenda. As pessoas perguntam algumas coisas aqui. A gente não vai conseguir vencer a agenda de nenhuma dessas soluções individualmente. Então, é claro, em algum momento, a gente vai divulgar para vocês, do Silave, o nosso mosaico de conhecimentos e vai fazer uma pergunta a vocês, a comunidade que tem frequentado os nossos eventos, quais são os tipos de formações, de oficinas, de eventos que vocês gostariam focados em cada tecnologia. E aí a gente pode guardar um espaço para clusterização, um espaço para algoritmos supervisionados, né, rede neural, de repente engenharia de prompt, que nem é uma área ainda bem consolidada, mas é a forma que a gente está conseguindo se comunicar com esses agentes inteligentes que estão à disposição já pré-treinados, né? Retreinados, inclusive com a nossa interpretação do mundo, né? Então, o que o professor Álvaro está falando aqui em relação àquela extensão do ChatGPT, do Data Analyst, é que ele já está muito mais alimentado, para além da alimentação original do LLM, lá do ChatGPT, de um direcionamento, praticamente um direcionamento cognitivo no assunto de dados. E é isso que essas extensões do ChatGPT têm proporcionado. Mas a gente não vai conseguir vencer isso, mas só para usar esse momento para ilustrar para vocês. Vocês estão sendo apresentados, quem ainda não conhece, quem já conhece, que bom que está aqui com a gente, mas há um almanaque, há um repertório de possibilidades que, para serem utilizados, precisam também de um esforço, né? Nada aqui consegue ser colocado de pé sem a capacidade nossa crítica de construir soluções. Particularmente, eu também tenho utilizado bastante no dia a dia do meu trabalho algumas soluções também em cima dos GPTs, e é impressionante a velocidade que você ganha. É impressionante. Eu me tornei muito mais produtivo. E a gente tinha medo de ser substituído, né? O professor Fernando sempre fala isso, eu acho que está todo mundo falando isso hoje em dia, né? Que é assim, o problema não é a gente ter medo de ser substituído pela IA. O problema é que a gente vai ser substituído por quem utiliza a IA. Então, se você está aqui fazendo parte desse evento e ainda tem resistência ou não está aberto a dedicar um tempo para entender esse repertório de possibilidades, organizar ele nos seus processos de negócio na sua empresa, na sua organização pública, na sua atividade como profissional liberal, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Mas cada vez você vai ficando mais para trás. A janela está se fechando. A janela está fechando, porque você, de repente, já está sendo substituído por alguém que está usando e nem sabe. Né? Pode continuar, professor. Pronto, esse é o Copilot, né? A gente fala muito do Copilot, o Copilot por trás é o GPT, a Microsoft é a maior investidora da OpenAI. E assim, a capacidade de você gerar texto hoje em dia nessas ferramentas, eu digo texto porque normalmente a gente fala de texto Word, mas, por exemplo, isso aí no Excel, um exemplo que eu dou no Excel, por exemplo,
Eu nunca tive aquelas funções, todas aquelas formas de Excel memorizadas, porque muitas delas a gente só usa uma vez perdida. Então, por exemplo, você quer botar valores negativos em vermelho e positivos em azul, com base na fórmula que muda a cor por range dentro de uma condição, eu tinha que toda vez ir lá na ajuda. Hoje em dia você clica no promptzinho, no íconezinho do GPT e diz assim, todos os valores negativos da coluna X está em vermelho e os positivos em azul. Em um segundo está pronto. Pronto. Perfeito. Essa é a grande vantagem de usar essas redes generativas ao seu apoio. Esse próximo slide é a questão do resumo. Ah, tá. Esse que tá. Esse do resumo mesmo, é o próximo. Passo? Veja, eu lá do MP Labs, eu me lembro que foi até eu me lembro de uma necessidade dos promotores de justiça, né, porque eles têm aquelas oitivas, né, e veja a necessidade de muitos, como nós, pesquisadores, que muitas vezes a gente recebe uma indicação de um vídeo, quando você vai olhar o vídeo tem 2 horas, que fala sobre muita coisa, mas você só quer escutar aquele assunto. Você sabe um projeto legal nessa linha que eu vi recentemente? Eu estava fazendo um projeto com o professor Fábio, do Banco Central. O pessoal não conheceu ele, não. Os alunos não conheceram ainda, não. Vamos ver se a gente traz ele, inclusive, para um próximo evento. E aí, a gente estava trabalhando uma disciplina de operação de dados, e aí ele comentou, Rodrigo, a gente lá no Bacen hoje está com um problema, porque hoje, né, a realidade é essa, o presidente do Banco Central está em uma reunião pública qualquer, em uma palestra, ele fala uma palavra, muda a expectativa toda do mercado. E a gente não consegue controlar isso. Então, essa mesma aplicação, essa lógica, eles criaram uma IA para estar processando. Mas são modelos que normalmente você por trás do modelo, Sim, fornecido aí por ele, que basicamente o que ela faz é a sumarização. A grande vantagem é que você interage, né? Porque além dela resumir, você diz assim, esse tópico está sendo falado em que minutagem? Pronto, ela vai dizer, ó, minuto tal. Nesse caso, ainda era mais que isso, porque assim, ele identificava onde estava, interpretava a perspectiva do que ia induzir no mercado. Positiva, negativa, fala arriscada ou não sei que fim levou o projeto, é um projeto que, lógico, não é público, né? Mas o que ele podia falar, e ele só, hoje em dia... Fazendo o conceito que ele chama de análise de sentimento. Isso, em cima dos termos. Muito legal, assim, e é nessa mesma linha. Interessante. E é uma possibilidade hoje. Muito utilizado, além de ser útil, já utilizado. Né? Esse aqui é a mesma coisa de resumo, porque ali é um vídeo, mas se você resume qualquer artefato, PDF, vídeo, o que você imaginar. Aí, avançando, essa aqui, se vocês podem olhar ali, o nome dela é maxai.me, é uma ferramenta que é um hub de vários modelos. Você escolhe qual modelo que você quer usar. Llama, GPT, Gemini, o que for. Esse daqui, por exemplo, quantas vezes você faz uma reunião, quando termina a reunião, você pergunta, quem é que vai fazer a ata? Rapaz, eu não anotei nada. Ninguém anotou nada. Então, você tem uma ferramenta que no final já gera a ata. E ainda por cima, quando você olha a ata, sei o que foi que falaram desse tópico mesmo, você detalha o tópico, aí a IA vai dizer que foi dito isso por fulano, Beltrano em tal momento. É como se diz, uma mão na roda. Hoje tem essa doula aí que você coloca seu assistente no WhatsApp, aí você só verbalmente diz assim, agende a reunião, agende a palestra com o professor Rodrigo. Eu tentei, não consegui usar essa não, me apoiei para... Eu não sei se foi a doula mesmo, não, mas tinha uma... Essa aí é bem prática, você pega o link, instala, configura qual vou sair calendário que você quer usar. Me debruçando nela. Muito bom. Bom, Viram aí as dicas, né? Da doula também. Esse daí, pronto. Esse é de um professor da UPE, que é o Byron, Sim. de uma empresa chamada Detuin, que ele usa o ICR. Hoje em dia, porque OCR é padrão você usar, mas o OCR usa modelos estatísticos para fazer esse reconhecimento, né,
dos dados, gerar em texto, base a imagem. Quando a gente fala de ICR, ele está usando uma rede neural artificial. Isso é o que? Uma carteira de trabalho? Ele extrai toda essa informação, né? Veja que se você olhar Imagem. manuscrita também. e transforma em texto. Cursiva de letras cursivas. Exatamente. Então, os ICRs, em algum momento a gente vai falar mais do OCR, tudo vai ser ICR, né? Porque é tudo usando rede neural artificial para fazer esses reconhecimentos de padrão e reconhecimentos da distribuição dos padrões. Então, nas escritas, né, fica muito mais eficaz o resultado da conversão das imagens para texto. Aí o próximo, qual foi o próximo que a gente tem? Esse aqui eu acho que o Rodrigo recebeu, eu esse ano quis inovar. Né? Não sei, não me lembro se... Recebi. Recebeu. A minha inovação foi o seguinte, eu quis escrever uma mensagem de Feliz Natal e Próximo Ano Novo, mas quem gerou foi o GPT com uma mensagem com cunho, com viés de inteligência artificial, né? Falando da inteligência artificial. Depois eu fui para uma user interface que é chamada de DID, que faz uso de um modelo de difusão. O modelo de difusão é um modelo que ele consegue gerar ruídos na imagem e aprende com esses ruídos. Então você pode botar uma foto e ele anima aquela imagem. E hoje essas redes elas conseguem fazer essa animação com base em outros parâmetros, como por exemplo o texto. Então eu peguei aquele texto que o GPT gerou, coloquei no modelo, coloquei a minha foto e ele animou a foto como se eu estivesse falando. O detalhe é que se você quiser que o modelo também aprenda a sua voz, existe uma outra IA, que é essa da Microsoft, chamada Val-E. Ele aprende o seu tom de voz com 3 segundos de exemplo de sua voz. Então você pode fazer uma imagem, a partir de uma imagem estática, animada, falando como você, com um texto que a IA gerou. Quer dizer, tudo aí é IA. É tudo que todos os dados ali é o que a gente chama de dados sintéticos. A única coisa natural foi a sua criatividade, né? Porque você saiu juntando tudo isso. Foi a intenção humana de juntar tudo isso e gerar. Mas o dado em si que está sendo visto é um dado todo sintético. E atropelou uma cadeia produtiva aí que tem que ficar com a pulga atrás da orelha, né? Essa cadeia produtiva mas tem que veja, despertar. Inclusive, eu botei isso na minha tese. Que são as palavras deu para agora o nome dele, que é o cofundador da Microsoft. Paul Allen. Paul Allen, exatamente. São as palavras de Paul Allen. Ele não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido que ele disse que a indústria, né, a aviação, ela destruiu a indústria ferroviária, meio ferroviário, mas aproximou as pessoas. Quer dizer, toda nova tecnologia, de certa forma, ela acaba com a tecnologia existente, mas ela traz uma série de vantagens. Obviamente, não só vantagens, ela traz também problemas. Né? Por exemplo, a aviação ela permitiu disseminar os vírus com mais facilidade. Mas se você olhar em termos de evolução que a nossa civilização teve, com essa possibilidade de mobilidade que a gente teve com o advento da aviação, então, são inúmeras as vantagens. Aqui eu trouxe algumas ferramentas, né, que vou deixar, como o material vai estar disponível para vocês, são as ferramentas mais referenciadas que a gente usa na ciência de dados, mas se alguém perguntar, só são essas? Não. Se for para a próxima página, vocês vão ver que existem muitas. Sim, né? Porra atrás, né? Então, o que não faltam hoje são ferramentas. Mas, assim, para finalizar, a gente está indo para a reta final agora, eu trago esse slide. Hoje, quando a gente fala desses modelos de inteligência artificial, que no caso são redes generativas, que é o que está mais impactando, né, que gerou essa hype hoje de inteligência artificial, quer dizer, a quarta onda de inteligência artificial, já passamos por 3.
Hoje a gente está nesse modelo, né, que é um modelo que, quando a gente fala de GPT na versão 4, que alguns estimam que tem 1 trilhão de cálculos sendo feitos dentro, que a gente chama de parâmetros, não confundir com parâmetros de configuração. Parâmetros de configuração é hiperparâmetro. Está falando ali de cálculos que são feitos. Só para deixar claro que Álvaro não está querendo apavorar ninguém, não, viu, com esse slide aí, não, mas preste atenção, porque ele está mostrando aí. A gente se surpreende com essas redes generativas, mas elas hoje trabalham com apenas, entre aspas, apenas, alguns milhares de tokens. O que são tokens, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar, estou é um token, apresentando um token, ponto é um token. Quer dizer, toda a simbologia usada na comunicação é um token. Então, elas conseguem manter o contexto com alguns milhares de tokens. E vejam que elas já foram treinadas larga base de dados, que são muitos dados. Mas a curto prazo, isso talvez já em 2025 a gente vá ver essas redes, talvez, que já vão estar trabalhando com milhões de tokens, porque, na verdade, hoje o fator limitador dessas big techs não é no modelo, é na infraestrutura. Tanto que teve uma publicação desse mês do CEO da OpenAI, que ele fez uma proposta para a Casa Branca da construção de 5 a 10 usinas de 5 gigawatts só para as big techs. Só para uma usina de gigawatts dá para abastecer de energia uma mega cidade durante muito tempo. Mas isso são usinas só para a área de tecnologia dessas big techs, e levando como justificativa a segurança nacional, que é fortíssimo isso para os americanos. Por quê? Para eles manterem a dominância nessa tecnologia, porque a China está superando vários aspectos. Basta dizer que a gente fala muito do GPT, muito do Gemini, mas existe o Pango Sigma, existe o Full-DAO, e quando você vai olhar os artigos, em termos de processamento, de volume de cálculos, eles já são muito maiores aqui. Então, se nós olharmos essa questão de infraestrutura sendo superada, em médio a longo prazo, o que nós vamos ter são redes neurais generativas autoregressivas que vão estar trabalhando aí com bilhões de tokens a trilhões de tokens. Quer dizer, se elas já nos surpreendem hoje, mantendo um contexto com milhares de tokens, imagine quando chegarem nesse estágio. Mas aí eu trago a referência desse neurocientista, do Steven Pinker, que, assim, essas redes neurais, elas são modelos matemáticos baseados em funções cognitivas algorítmicas. As funções cognitivas não algorítmicas, nem os neurocientistas conseguem mapear ainda. Quer dizer, essa questão... Como é que eu vou definir a heurística? Por exemplo, eu nunca vi Rodrigo. A primeira vez que eu olhei Rodrigo, já teve a simpatia. Sim. Como é que pode, né? Como é que a gente Não sei. mapeia isso? Estava passando lá no corredor, Então, aquele sentimento de tristeza, de ódio, de alegria, esses conceitos ainda, eles são pouco conhecidos em termos de modelos. Como é que nosso cérebro trabalha com isso? Então, se os neurocientistas não têm isso mapeado, como é que um cientista da computação vai criar um modelo matemático baseado em algo que ou heurístico, né? Exatamente. Então, talvez nunca se consiga se entender essa máquina. Então, está muito distante de você chegar no que a gente chama de inteligência artificial geral. Se um dia vai se chegar. Né? E o que eu coloco aqui no final é que, para isso, você precisa ter processamento, ter infraestrutura. Né? Então, sem infraestrutura, você não consegue avançar com esses modelos. É o silício. E finalizando... Carbono versus silício. Exatamente. Aqui eu trago a estrutura, né, de como é que a gente lá na PGE, que é a Coordenação de Sistema, Automação Digital e Inovação, a gente consegue fazer todos a hiperautomação, né? São esses desenvolvimentos de RPAs e IAs. A equipe é essa, de cientistas de dados, são engenheiros de software e cientistas de dados, nos níveis de júnior, pleno e sênior. Uma equipe enxuta. É uma equipe bem trazendo capacitada. Resultados. E ali é o nosso ferramental. Finalizando, eu trago esse roadmap
que é uma sequência de leituras que eu acho que é bastante interessante para quem quer assim, verticalizar nesse mundo. Aproveitando aí o J. Mello, quando você estava falando do livro do Kai-Fu Lee, ele perguntou qual era o nome do livro. E está. J. Mello está aí, ó. Esse é Inteligência Artificial. Nome, Aí o subtítulo é bem completo. Assim, tá pequenininho aí, não consigo ler agora. Mas é um livro, você consegue identificar ele na loja da Amazon, com certeza com facilidade. Você pode encontrar ele nas bibliotecas públicas também. É um livro bastante difundido, você consegue. Se você é aluno aqui da UFRPE, se eu não me engano, esse livro a gente tem na biblioteca. Ou você tem na biblioteca virtual da minha biblioteca. Mas vale a pesquisa e não é um livro caro também, se precisar adquirir. Eu botei mais ou menos uma sequência lógica, né? Começando com o livro de Carl Schwab. Aí o Jairo perguntou aqui se a palestra vai estar disponível. Vai estar disponível no link do YouTube e o professor Álvaro também vai colocar lá no YouTube dele, vai replicar lá. E, falando do YouTube, aí se a gente for para o próximo, eu deixo aqui o QR Code, porque eu tenho esse canal que eu saio sempre disponibilizando. E se o professor Rodrigo disponibilizar, eu deixo com muito carinho essa apresentação lá no canal também. Porque, afinal de contas, o professor Álvaro esteve aqui de forma pro bono, né? Então, vamos monetizar o canal do YouTube. Brincadeira, ele não tem essa pretensão de monetizar, não, mas é importante a gente construir essa rede, né? O professor Álvaro não só é uma pessoa que representa uma das referências do Estado na área de ar, como também é uma pessoa que mobiliza, né, e articula uma comunidade em torno de inteligência artificial, e a gente fica muito feliz de poder ter esse tipo de profissional ajudando a gente a ver o futuro, né, esclarecer os caminhos possíveis e fazer com que a gente possa melhorar a nossa vida, né, que no final das contas essas coisas têm que servir para que a gente consiga ser mais feliz. Então, mais uma vez agradecer, deixar aberto para as palavras finais aqui do professor Álvaro, e depois a gente vai iniciar aqui, vai se despedir dele, vai iniciar a nossa oficina com os nossos extensionistas de visualização de dados. É uma oficina interessante porque ela faz um balanço dos últimos nossos 6 eventos, então, e faz um preditivo para tentar identificar como é que se comportou aqui o nosso evento de hoje. Quem ficar, estou jogando aqui a curiosidade, vai ser interessante, e em seguida a gente vai disponibilizar também o formulário de presença, tá? Para quem precisar receber certificado. Álvaro, fica à vontade. Bom, foi um prazer, né? Obrigado pelo convite, Rodrigo. Foi nosso. Eu sempre acho muito interessante essa troca, né? E espero que tenham aproveitado essa palestra